Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Lembre-se de que, nesses momentos, o melhor serviço que vocês podem oferecer, o melhor amor que vocês podem dar é aquele que vocês emanam quando vocês mesmos não estão mais na emoção nem no mental, mas, efetivamente, instalados em sua própria irradiação. Durante esse período, nenhuma palavra poderá resolver qualquer coisa. Só o silêncio irá permitir a luz trabalhar, pela transparência, no interior do que vocês são. Preparação das núpcias coletivas. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, que a graça, o amor e a unidade sejam seu estado. Eu venho a vocês, hoje, para saudá-los e, também, como embaixador do conclave arcangélico, para especificar uma série de elementos referentes à preparação das núpcias da luz coletivas desta terra. Como sementes de estrelas e como filhos da lei do Um, vocês realizaram, cada um e cada uma, segundo as suas próprias vibrações, uma preparação interior que visa estabelecê-los ou aproximá-los do estado de ser unitário. Esse estado, hoje, deve tender a estabilizar-se, a fim de permitir-lhes viver, em um primeiro momento, suas núpcias da luz, se elas já não tiverem sido realizadas. Aquilo que eu vou lhes dizer hoje não é para vocês que vivem o que vocês vivem, mas é destinado a favorecer, pela sua presença, o seu estado de ser, o seu amor e a sua alegria, a última revelação da luz das núpcias coletivas, referente, é claro, à ascensão final da Terra e, também, ao seu papel de ancoradores de luz, que vai e que deve representar um bálsamo de luz para aqueles dos seus irmãos e das suas irmãs que ainda não ativaram, por uma razão ou por outra, uma das suas coroas, ou que se colocam ainda questões quanto a essa evolução, quanto à luz, quanto ao seu estado de ser. Sua presença sobre esse mundo, em sua presença unificada, vai tornar-se essencial e capital, não tanto para vocês, mas, efetivamente, para o resto da humanidade, a fim de que o que se revela, durante este período, de maneira final e definitiva, permita ao conjunto da humanidade, nesse instante final, tomar consciência da luz, da unidade, do amor e da alegria. Lembrem-se de que isso não pode ocorrer por qualquer palavra, por qualquer explicação, por qualquer persuasão, mas simplesmente apresentando-se em um estado de ser, de alegria, de paz, de amor e, sobretudo, de irradiação da fonte, permitindo, então, no seu ambiente, tanto próximo como mais distante, do conjunto da Terra, recorrer a essa fonte. Aquela que, pela sua transparência, pelo seu estabelecimento no seu coração é captável, é assimilável pelos seus irmãos e suas irmãs que ainda não reconheceram ou aceitaram a luz. Lembrem-se de que cada um sobre a Terra deve viver o retorno da luz e que o progredir a esse retorno da luz será profundamente diferente, conforme a vivência desse instante final. É claro, muitos de vocês têm percorrido um caminho que vocês chamam de espiritual, de busca, que os levou aonde vocês estão. Alguns de vocês descobrem, de maneira espontânea, se pudermos dizê-lo, as leis da vibração da luz una nas suas estruturas, sem jamais ter buscado nada. Lembrem-se de que Maria, como as outras, sempre disseram que vocês estavam, neste período, na idade certa, no lugar certo e nas condições mais exatas que lhes permitem viver o que vocês vieram viver. Muitos de vocês, desde as núpcias de luz de 26 de setembro, vivem contatos, mais ou menos aproximados, sob diferentes formas, com os planos multidimensionais. Bem além das percepções vibratórias, a própria consciência começa a se modificar. Vocês têm uma consciência mais ou menos ampliada, mas, no mínimo, vocês percebem, mesmo na sua consciência e nas suas estruturas, que as coisas, de maneira geral, estão mudando. Foi-lhes recomendado, também, para levar sua atenção, sua consciência, ao máximo, nos instantes em que a luz os chamar para o seu alinhamento, para a sua unidade, nos momentos em que a luz os penetrar, independentemente da coroa que se ativar, pedindo-lhes atenção e estado de alinhamento. Estado, se preferirem, de oração interior, de meditação.
quaisquer que sejam os nomes que vocês possam dar. O importante é responder sim a essa luz. Do modo que vocês viverem esse sim, do modo que vocês aquecerem a revelação da luz, qualquer que seja sua forma, para vocês, vocês poderão, efetivamente, cruzar essa porta estreita, tornar-se cada vez mais transparentes, cada vez mais unificados, cada vez mais observadores de sua própria vida e do ambiente da Terra. Não para se desinteressarem do que vocês são, mas, bem ao contrário, para permitirem-se distanciar, no choque da revelação final da luz. Não para se separarem disso, mas, muito pelo contrário, para permitirem-se, durante esses tempos, que são agora, oficiar como ancoradores, semeadores de luz, mas também, agora, como seres que fazem parte da unidade, da presença, que participam da irradiação da luz una, pelo seu próprio estado de consciência. Ainda uma vez eu repito, como tantos outros o disseram, que a luz é inteligência, que ela não tem necessidade de sua participação mental ou intelectual para agir em vocês, bem como através de vocês, a fim de difundir-se, amplamente, sobre esta terra. Nós contamos, o conclave, com o conjunto de seres que vivem esses processos de abertura, a fim de acolher, sempre e sempre mais, os mecanismos de luz, de alinhar-se cada vez mais, de aproveitar os momentos de efusão de energia e de consciência, que nós oferecemos e que lhes oferece o Sol ou as radiações cósmicas, a fim de trabalhar agora, eu diria, em uma outra oitava do seu serviço, em uma outra oitava da sua presença. Isso demanda, da sua parte, ao mesmo tempo, uma abnegação e um abandono total à luz. Tornar-se luz, inteiramente, permitir-lhes também, irradiar essa luz sobre o conjunto de seus irmãos e suas irmãs, a fim de realizar, todos juntos, por intermédio da merkaba interdimensional coletiva, um fenômeno e um mecanismo de amortização da luz, permitindo aos seus irmãos e irmãs viverem, e ainda é tempo, o tempo da luz neles, a fim de se lembrarem do juramento da fonte, da promessa, que havia sido feita às almas e aos espíritos que se precipitaram nesse mundo, que, um dia, iriam viver sua liberação definitiva do confinamento. Tenham também em mente que, qualquer que seja o seu estado, a unidade mais pura e o estado crístico mais puro, vocês não podem e nada devem forçar. Vocês devem, simplesmente, deixar emanar sua presença e a luz que vocês recebem, sem nada ali acrescentar, sem nada ali levar e sem nada dali subtrair. Viver no amor, na neutralidade mais total, a fim de que aqueles de seus irmãos e suas irmãs que ainda não estiverem abertos, vivam esse encontro com a luz, nas condições ótimas, nas condições mais propícias para a vinda de Cristo, aquele que virá como um ladrão na noite. Assim, bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, o conclave arcangélico chama sua atenção a fim de que, mais do que nunca, sejam empreendidos os 4 pilares do coração, os 4 pilares da cabeça, a saber, viver aqui e agora, entre a ética e a integridade, no interior dos seus 4 pilares. Esse é o único modo de passar a porta estreita e, ao mesmo tempo, de amortecer o choque da humanidade, as núpcias coletivas de luz que, como lhes disse Maria, ser-lhes-ão anunciadas pelo canto do céu e da terra, pelo anúncio de Maria, não importa em qual momento, doravante. Restar-lhes então, o tempo útil para pôr em ordem o que vocês são e para preparar a recepção da luz e preparar sua evolução na luz. E, também, é desse modo que vocês irão levar a ajuda mais grandiosa e mais humilde aos seus irmãos e irmãs. É desse modo que vocês irão servir, da melhor forma possível, a luz e a sua instalação. É desse modo que vocês irão servir, da melhor forma possível, a ascensão final da Terra. Nós sempre dissemos, há vários meses, que não era necessário procurar uma data para os eventos, porque vocês são o evento que permite o advento de Cristo. Ao longo deste período, quer vocês tenham se juntado à luz una durante essas últimas semanas ou há muitos anos, escutando o que nós dizíamos ou escutando diretamente o seu próprio coração, vocês passam, uns e outros, por mecanismos precisos que permitem, conforme o ritmo de cada um, aproximá-los desse momento.
As núpcias de luz são-lhes oferecidas, a título individual, em um tempo extremamente curto, a fim de permitir-lhes preparar as núpcias coletivas da luz. Do modo pelo qual vocês aceitarem viver suas núpcias individuais, do modo pelo qual vocês aceitarem se abandonar e se doar à luz una, desenrolar-se-á um mecanismo de estabelecimento da luz, da ascensão final da Terra e do despertar final de seus irmãos e suas irmãs encarnados sobre esta Terra, permitindo a eles, então, viver o contato com Cristo, o apelo de Cristo e a Ele responder. O importante não é se preocupar com a resposta que eles vão dar, pois cada um é livre, mas, efetivamente, fazer de modo com que a mensagem da luz seja veiculada, amortizada, pela sua irradiação. Afastem-se do que é complicado. Lembrem-se da simplicidade. Afastem-se do que infla, no ego. Lembrem-se da humildade espiritual. Aceitar nada ser completamente aqui, permite-lhe ser tudo, na unidade. Não há meias medidas, vocês não podem ser um e outro. Ou é tudo aqui ou tudo na luz. Não podem ser os dois. Essas palavras foram pronunciadas a vocês de diferentes modos, mas vão assumir, nos dias que vocês vivem, uma importância cada vez mais crucial. As cruzes da redenção, assim como as cruzes mutáveis, vão se ativar em uma outra banda de luz, permitindo, então, o derramamento e a revelação da luz de modo muito mais intenso, para cada um de vocês, em função do que vocês já viveram. Lembrem-se, Cristo havia dito: aquele a quem tiver sido dado muito, ser-lhe-á pedido muito. A luz vem, agora, pedir para estarem na humildade e na simplicidade, na doação de si, na transparência, na pobreza e na simplicidade da infância, para permitir a Cristo estabelecer-se no seu templo, bater à sua porta, a fim de que Miguel transpasse o seu coração e que Metatron rasgue inteiramente a bainha isolante do seu coração, permitindo-lhes, então, trabalhar, no silêncio e na humildade de sua presença, para o conjunto dos seus irmãos e suas irmãs. As suas núpcias de luz devem ser vividas ou já são vividas. Elas têm um objetivo e uma única finalidade: o amor. Porque o que vocês vivem firma, para vocês, o seu futuro em meio à luz. Mas não esqueçam que existem todos os outros sobre esta terra, que são uma parte, uma parcela do todo. Um todo que é um. Eles são vocês, como vocês são eles. Então, não se julguem e não os julguem. Contentem-se em deixar trabalhar a luz una. Contentem-se em viver a alegria da simplicidade, da humildade. Jamais se desviem da luz, qualquer que seja a forma que possa tomar, para vocês, o seu apelo, porque esse apelo é específico e permite viver o serviço, a doação de si, o amor. E é nesse amor, bem além do amor conceitualizado pela cabeça do ser humano, é nesse amor, bem além de qualquer relação afetiva que vocês irão encontrar, no céu, nas dimensões unificadas, a verdade e a beleza do seu ser. Assim, nesses tempos extremamente reduzidos da instalação total da luz, é agora que vocês devem demonstrar do que não foram, alguns de vocês, capazes de estabelecer, até agora. Vivam a alegria. Vivam a paz. Vivam a unidade e a simplicidade. É a coisa mais fundamental, de tudo o que pode existir na vida e na sua vida, neste período específico que se abriu em 26 de setembro. Como vocês sabem, diversos eventos estão tomando curso nos seus céus, na Terra, no cosmos. Muitos de vocês percebem a modificação do som da alma e do espírito, bem como começam a perceber o som do céu e da terra. O sinal final será dado pela persistência e pela generalização do canto do céu e da terra, indicando-lhes, então, unicamente naquele momento, que tudo está encadeado para a última fase da revelação final, para a última fase da ascensão final da terra e da sua consciência. Durante esses momentos que os separam desses instantes, resta-lhes fortificar a ancoragem da luz, fortificar sua capacidade de irradiação da luz, e apenas vocês podem irradiar a luz se aceitarem se doar, se abandonar e deixar a luz trabalhar, pela transparência, no interior de sua consciência, no interior de seu corpo, no interior de sua alma. Tornem-se, realmente, o que vocês são, ou seja, seres de pura luz.
Vocês vão viver, alguns e muitos de vocês, momentos de graça cada vez mais importantes e cada vez mais excepcionais em relação ao seu estado habitual. Isso vai permitir aclimatarem-se ao seu novo estado de ser, diretamente conectados com o estado de ser, diretamente conectados com o que vocês são, na eternidade, permitindo-lhes extrair-se, sem dificuldade alguma, se vocês o aceitarem, do efêmero de sua vida, a fim de entrar na vida eterna, permitindo-lhes preparar a ascensão final desta terra, e permitindo-lhes também, por sua simples presença, amorosa e de serviço, junto aos seus irmãos e irmãs, viver esse encontro. Ninguém nesta terra, assim como foi dito, poderá ignorar o que está chegando. É claro, o olhar de cada um será profundamente diferente, conforme se tratar do olhar da personalidade ou do olhar do espírito. Como havia sido dito pelo comandante, NDR, Ivanov, haverá o olhar da lagarta e haverá também, em vocês, o olhar da borboleta. Os dois olhares irão se sobrepor, induzindo, por vezes, o que foi chamado de a noite escura da alma. De fato, vocês devem, hoje, superar os últimos apegos, transcendendo-os ou, de preferência, deixando-os transcender-se pela ação da luz em vocês. Assim, vocês irão contribuir para a sua própria transparência e para a sua própria cristianização, o que lhes permite, então, irradiar. É nesse estado de irradiação que sua vida deve, doravante, se desenrolar. É uma vida de graça, que tem suas exigências, mas a liberdade é a esse preço, aquele de fazer a escolha da luz ou a escolha da sua vida. Eu não irei repetir as palavras de Cristo, que foram pronunciadas abundantemente nesses últimos tempos, porque elas são as imagens que devem permitir-lhes, no sentido mais profundo, ir para o que vocês são, para consumar o sentido de sua presença sobre esta terra, o sentido de sua missão e o sentido do que eu seria tentado a chamar de consumação, porque os tempos estão consumados e, como lhes disse Maria, no Espírito, tudo está consumado. Mesmo se a noite escura da alma os fizer dizer, meu Pai, por que me abandonastes? Isso é apenas o olhar fragmentado da personalidade. A luz os intima a se elevarem para além dessas zonas de turbulências, a fim de penetrarem, diretamente e em plena consciência, na morada da paz suprema. Lá onde se vive o Samadhi, onde se vive a alegria, onde se vive a unidade, fazendo com que toda a sua vida que resta a viver nesse mundo seja preenchida pela graça inefável da luz una, pela presença de Cristo e de Maria, ao seu lado e em vocês. Como algum de nós dissemos, nós estamos mais perto de sua consciência. Do mesmo modo, a luz branca e a sua revelação estão mais próximas da Terra. Ela rodeia, doravante, sua atmosfera. A ele não resta mais do que descer ao solo desta terra, a fim de fecundar e dar o impulso final ao apelo do núcleo da Terra para viver sua liberação. Isso irá ocorrer de um momento para outro, deixando-lhes uma margem de manobra, ligada ao canto do céu e da terra, para aqueles de vocês, filhos das estrelas, que não alinharam, perfeitamente, sua presença à unidade, à verdade e à beleza. Amados do o anúncio que eu acabo de lhes dar está na sequência das intervenções do anjo Metatron, de Maria, que interveio em 2 tempos no seu dia de núpcias da luz, NDR. As 2 intervenções de Maria, de 26 de setembro, encontram-se na coluna Mensagens a ler do nosso site, porque ela interveio, com a potência do conjunto dos anciões, do conjunto das estrelas, do conjunto do conclave, em um segundo tempo, como presença de estado de mãe entre vocês. Hoje, vocês devem elevar a chama da luz de Cristo. Reste o tempo que restar. A data é agora. A data não é nem amanhã nem depois de amanhã. Cada dia, cada minuto e cada sopro da sua vida que resta a percorrer devem ser focados nesse único objetivo. Transparência, humildade, simplicidade e infância, a fim de viver Cristo e a fim de permitir-lhes consumar o sentido de sua presença nesse mundo. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, aí está a mensagem que o conjunto do conclave arcangélico dirige a vocês, por minhas palavras e minha vibração.
Eu permaneço, é claro, entre vocês, porque o tempo que me foi atribuído não se esgotou, para escutar o que vocês têm que me perguntar, referente, de maneira preferencial, ao que eu acabo de expressar e de vibrar em sua consciência. Questão: como responder, com simplicidade, às pessoas que perguntam sobre o que está vindo? Bem-amado, nada há para responder, porque cada palavra que você pronunciasse, naquele momento, induziria não uma certeza e um apaziguamento provisório da dúvida, mas, bem ao contrário, iria reforçar a ilusão das palavras pronunciadas e iria afastar, ainda mais, esses seres de sua própria luz. O que tem que fazer, nesses momentos, é compartilhar, com esses irmãos e essas irmãs, um instante de comunhão, no silêncio, sem usar palavras, sem usar do olhar, sem usar dos gestos, sem usar do mínimo magnetismo, mas, simplesmente, instalar-se, naquele momento, em sua presença e deixar trabalhar a luz. Qualquer palavra, assim como vocês constatam e irão constatar cada vez mais, para aqueles que duvidam, fará apenas reforçar a dúvida. Vocês nada podem mudar pelas palavras. Vocês podem apenas ser o testemunho da luz, pela sua presença e pela sua irradiação. Todo o resto irá direto a um malogro e à confrontação, que corre o risco de ser cada vez mais violento, conforme os seus ambientes. Quanto mais a luz se revelar, mais o canto do céu vai aparecer, mais aqueles dos seus irmãos e das suas irmãs, ainda instalados na personalidade, estarão na reação em relação ao que vem, e isso é normal. O olhar da lagarta jamais será o olhar da borboleta. Lembre-se de que, nesses momentos, o melhor serviço que vocês podem oferecer, o melhor amor que vocês podem dar é aquele que vocês emanam quando vocês mesmos não estão mais na emoção nem no mental, mas, efetivamente, instalados em sua própria irradiação. Durante esse período, nenhuma palavra poderá resolver qualquer coisa. Só o silêncio irá permitir a luz trabalhar, pela transparência, no interior do que vocês são. Questão: Seret havia falado de 4 colunas ligadas à revelação da luz. Bem-amado, as colunas são reveladas assim que os pilares são postos. Houve referência, é claro, aos 4 pilares do coração. Os pilares e as colunas do coração permitem, justamente, efetuar o que eu acabo de falar, ou seja, irradiar a luz de Cristo, irradiar a luz da fonte e deixar a inteligência da luz, que os atravessa, agir sobre seus irmãos e suas irmãs. Se vocês misturarem suas palavras, se vocês misturarem suas emoções, os seus pensamentos, os seus prejulgamentos a isso, vocês irão obter o efeito oposto àquele da luz. Não é mais tempo de explicar. Não é mais tempo de progredir. É tempo de viver. E isso é urgente. Nessa urgência, vocês devem viver a paz e a luz. Nessa urgência, é necessário permitir a transparência do que vocês são, permitir a luz alcançar, eu diria, de maneira horizontal e não mais descendo verticalmente, seus irmãos e suas irmãs. Para isso, façam silêncio. Para isso, não utilizem qualquer artifício ligado às emoções, ligado à sedução ou ligado às relações existentes entre uns e outros. Muito pelo contrário. Questão: para realizar essa tarefa que você acaba de abordar, é necessário estar fisicamente perto desses irmãos ou dessas irmãs? Isso significaria que você considera uma ação de proximidade. O amor não conhece qualquer proximidade, porque a luz está por toda a parte e ela não tem necessidade dessa proximidade. No momento em que a luz chamá-los, se não houver ninguém ao redor de vocês, então, deixem-se tomar pela luz, porque a luz é a sua essência e a sua natureza, e a transparência e a sua irradiação irão permitir a luz, procedente das dimensões mais elevadas, na sua vibração mais rápida, ser metabolizada, de algum modo, e ser assimilada por seus irmãos e suas irmãs, quaisquer que sejam e onde estiverem. Isso poderá ser utilizado à vontade, por aquele que questionam no outro extremo da Terra e que vocês não conhecem, mas, também, pelas pessoas próximas de vocês.
Mas prestem efetivamente atenção para não dirigir a luz por um ato de vontade, sobre um dos seus parentes que nada pediu porque, naquele momento, vocês irão transgredir e violar a liberdade da alma e do espírito. Amar e servir não tem necessidade de influenciar a liberdade do outro. Vocês nada têm que impor. Vocês nada têm que demonstrar. Vocês têm apenas que ser. O resto é feito pela própria luz e não por uma intervenção qualquer. Vocês têm apenas que estar presentes, mas vocês nada têm que fazer, seja por aquele que está ao seu lado como por irmão ou irmã que estaria no lado oposto do planeta. Questão: sentir o fogo do coração significa que o ponto OD foi ativado? Sim. Cada vez mais, entre vocês vão viver o fogo do coração agora, porque a densidade das partículas adamantinas organiza-se de maneira ainda mais inteligente do que foi o caso até agora. Cristo vem bater a porta. Miguel vem bater a porta. Maria está ao seu lado e Metatron abriu a porta posterior. Então, sim, durante este período, é exatamente o que vocês vivem. E se vocês o viverem, lembrem-se, ainda mais, da sua responsabilidade de ali não misturar uma vontade, qualquer que seja, de ali não misturar um medo ou um apego, qualquer que seja. Questão: quando o fogo do coração está ativado, isso significa que há vibração do coração e ativação da coroa radiante do coração? Sim. A intensidade da transparência que vocês poderão estabelecer, naquele momento, a qualidade dessa transparência será em função apenas de sua capacidade para apagar-se, para dar todo o lugar para Cristo e para sua presença na unidade. Questão: sentir o fogo do coração significa que a porta estreita está ativa ou aberta? Eu dou exatamente a mesma resposta da questão que foi semelhante, NDR, questão anterior, ou seja, sim. Questão: a passagem da porta estreita está associada a um fenômeno físico de ruptura. Isso pode, bem-amada, efetivamente, ser percebido como uma ruptura. A passagem da porta estreita é acompanhada, de maneira audível ou, por vezes, física, de uma ruptura. É essa ruptura que foi referida para o pericárdio. Do mesmo modo que existiram, nesse sistema solar, 3 envelopes isolantes, existiram, nesse templo que é o seu corpo, 3 envelopes isolantes. O primeiro envelope isolante foi rasgado pelo apelo da luz que permitiu a vocês reencontrar-se nas partes mais altas da personalidade. A segunda ruptura ocorreu durante a passagem da garganta e ocorreu, no ano passado, no seu ano de 2010, no mês de dezembro, sob a intervenção do anjo Uriel. A última ruptura acontece, doravante, pelo impulso metatrônico da porta posterior de Cristo e da porta estreita, conjugando seus efeitos para permitir-lhes estabelecer-se no coração. Questão: quando sentimos o fogo do coração, os 4 pilares estão ativos? Na maior parte do tempo, sim. Questão: existem outros meios físicos como os cristais para conectar-se com a fonte? Bem-amado, sua própria consciência. Agora, o que você entende por meios físicos? Do que você está falando? O coração é o coração. Não há necessidade de mais nada senão do coração. Não há necessidade de qualquer elemento exterior ao coração. A mudança dimensional é uma reconexão eterna com a fonte. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da luz, bem-amadas sementes de estrelas, em meu próprio nome e na minha própria presença, além do conclave, eu lhes peço para dignificar minha presença em sua presença. Eu vou continuar em seu coração, durante seu alinhamento. Que a paz e o coração sejam a sua morada eterna. Efusão vibratória. Até já. Mensagem atemporal.